Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com a Inglaterra. Sempre um prazer receber você aqui, onde nós tratamos assuntos dentro do mercado imobiliário e também de outras áreas importantes. Então fique ligado que o nosso assunto de hoje é algo assim que o pessoal está na expectativa aí, muita gente não sabe do que se trata. É sobre BTS. Já ouviu falar sobre isso? Então nós convidamos duas pessoas totalmente importantes que vão tratar desse tema conosco, nesse bate-papo tão gostoso aqui. Vou fazer algumas perguntas para eles, para a gente ficar ligado aí no que significa isso, tá bom, gente? Sobre BTS. E aqui nós trouxemos o Wagner. Wagner, obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu sou o Wagner, sou sócio proprietário do Grupo Inglaterra Imóveis, né? Da Imobiliária Inglaterra e da Inglaterra Premium, e fico à frente da locação dos BTS na imobiliária. Bacana. E também temos conosco a Nérida, que é arquiteta. Obrigado, Nérida, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Pode falar um pouquinho sobre você também. Eu sou sócia proprietária da Habitue Arquitetura, Sim. Que é um escritório que há anos tem focado em desenvolvimento de projetos de negócios imobiliários, né? Então, não é simplesmente um projeto de arquitetura. É um projeto que sempre pensa em começar do zero para transformar um investimento, um empreendimento que algum investidor pretende ter uma rentabilidade. Sim. Então, é um projeto, a gente chama de projeto de negócios, esse nicho. Poxa, que bacana. E para começar aí, falando sobre BTS, o que significa isso? Né, Wagner, você pode explicar um pouquinho para a gente essa sigla? Acho que é em inglês, né? É em inglês, Build Suite, que se chama na realidade, né? É uma sigla em inglês. E ela significa um projeto sob encomenda, né? Então, ali a gente, por exemplo, pega um proprietário que tem um terreno, a imobiliária faz todo esse trabalho de localizar um interessado que queira fazer nesse terreno uma construção sob encomenda para o negócio dele. Então, a gente cria todo esse desenvolvimento em parceria com a arquitetura, né? Para entregar para o proprietário, para o inquilino, uma coisa única, uma coisa que ele não vai precisar entrar num imóvel, fazer uma reforma, fazer adaptação. Não, nós vamos entregar um projeto que atenda às necessidades da empresa dele. Então o BTS praticamente isso que acontece no mercado, né? Então começa desde a construção até a entrega do imóvel pronto nas condições que ele precisa. Certo. E isso, Wagner, é para qualquer ramo ou existe alguma especificidade para ramos diferentes? Enfim, como que funciona? Na realidade, a gente sempre busca, junto com a arquitetura, né, com a empresa de arquitetura, para fazer um projeto que a gente sempre tem esse cuidado, né, para não ficar um imóvel muito distinto do mercado, para que depois o proprietário, por exemplo, os contratos são de 10 anos, mas se essa empresa sair, o proprietário consiga comercializar novamente, né, no mercado esse imóvel. Mas não tem... Tem para grandes empresas, indústria, sim, comércio, enfim, tem para N situações. Isso se encaixa em toda e qualquer situação. Farmácia, supermercado. Mercado, o que você imaginar, a gente consegue adaptar. Só busca o interessado, o proprietário que quer um retorno acima do aluguel convencional. Isso para o proprietário é super interessante, porque o investimento sobre o retorno dele é maior do que um aluguel tradicional. Então a gente encaixa essas peças e faz todo o desenvolvimento até a entrega das chaves para o locatário. Certo. Ô Nérida, e como é que fica toda essa situação em termos de projetos, né? Para fazer toda essa elaboração, conversar com o proprietário junto à imobiliária, como que funciona esse trabalho seu? Normalmente, nós começamos atuando num estudo de viabilidade, que é analisando se aquele terreno específico, o zoneamento, que metragem que dá, uma coisa mais macro, né, um master plan, assim, e se mostrando viável, daí vai afinando, né, a conversa com o proprietário, é uma triangulação, né? Imobiliária, cliente, proprietário, para ver se dá para evoluir. Sim. E assim, essa questão de algo muito específico para aquele cliente, mas e se um dia ele sair? Exatamente. Né? Eu acho que a ideia do BTS, né, que é o Build to Suit, né, tipo assim, construído para servir, se levar ao pé da letra, sim, né, sim, Wagner? Exatamente. É para ser bem personalizado, sim, né? No entanto, é preciso respeitar algumas características para não deixar um excesso, vamos dizer, de personalização, de algum gosto, às vezes, muito subjetivo, né, desse locatário, que há contratos de 10 anos, renováveis por mais 10, mas, de repente, se for rescindir, fica muito difícil locar para outra pessoa. Sim.
No entanto, eu vejo assim, quanto mais personalizado de fato precisa ser em questão de implantação, daí a imobiliária se envolve até com essa parte jurídica de tempo de contrato, né? Rentabilidade também, né? Se for uma coisa muito específica, tem que ter uma rentabilidade melhor. Sim. Por exemplo, se é da área da saúde, a personalização é muito específica. Daí, se chegar num momento, né, onde esse locatário precisar rescindir, ficou um pouco muito particular, personalizado para a saúde, para alocar para outra pessoa. No entanto, penso que faz parte de toda a negociação, Sim. de quanto mais personalizado precisa ser, mais retorno tem que ter. Mais retorno tem que ter, e também a negociação de aluguel com o investidor, né? O retorno do aluguel, vamos dizer assim, né? Quanto mais personalizado o negócio, sendo que o proprietário, a gente esclarece isso tudo para o proprietário, que talvez numa desocupação desse imóvel futuramente, depois do prazo de contrato e tudo mais, ele terá um pouquinho de dificuldade ou vai ter que fazer até adequações para retornar esse imóvel numa situação normal de locação. Então a gente deixa tudo isso muito transparente, né? Tanto para o locatário quanto para o proprietário, nas reuniões que a gente faz do desenvolvimento, isso fica muito claro para eles, né, Nélia? Para que a gente, então assim, praticamente a gente toma muito cuidado com o proprietário e com o locatário, para que a gente consiga unir as forças ali para desenvolver esse projeto que nem o proprietário não fique tão assistido e nem o locatário. É um 50-50, né? E ao mesmo tempo que essa parte de projetos da saúde são bem específicas, o investimento da parte do locatário, né? Porque normalmente é entregue, né, no Shell, o locatário ele sempre tem, né? Independente do ramo, né? Na realidade o Shell é uma construção inacabada, né? E só para a gente esclarecer, né, Nélia? É uma construção cinza que a gente fala, sem os acabamentos. E aí, então assim, é muito particular, né, cada contrato de BTS e cada desenvolvimento que a gente faz. É um ajuste que vai sendo feito, o inquilino investe, o locatário investe com uma parte, o proprietário investe com outra parte. O locatário eu já quero receber tudo pronto, a gente vai, lógico, fazer levantamento de custo e retorno disso. Sim. Então assim, o gostoso de trabalhar com o BTS é que não existe nada engessado. Exatamente. Né? Tudo, desde o projeto ele é adaptável, e as negociações são adaptáveis também. E flexíveis. É para ficar bom para todo mundo. Sim, né? O que eu queria concluir falando que a parte da área da saúde é um projeto mais específico. Se o locatário, né, um dia quiser sair do imóvel, vai ser fácil locar para alguém? É um projeto um pouco que vai precisar de uns ajustes. No entanto, como o locatário na área da saúde com entregar, né, no Shell, com ele fazer os acabamentos, ele vai fazer um investimento grande, porque o investimento na área da saúde ali também é considerável, proporcionalmente o investidor passa a ter uma segurança de que ele não vai ser um locatário que vai querer sair tão rápido. Exatamente. Então, daí vai alinhando, vai equilibrando, né? Daí vai equilibrando. É verdade. Uma coisa legal, né, que acho que é bom a gente falar, que é mais a área da imobiliária, mas em segurança a gente falar aqui, os contratos BTS eles são muito seguros na questão de garantias, né? Porque a garantia do BTS, pelo investimento que o proprietário está dispondo ali em cima daquele terreno e tal e tudo mais, é uma garantia real, que é uma garantia de um imóvel que fica alienado ali para garantir aquele contrato de 10 anos. Né? E também é uma situação muito legal de segurança também, tanto para o proprietário quanto para o inquilino, que ele tem uma condição específica na lei do inquilinato, o BTS. Então, vamos supor lá, fez um contrato de 10 anos, o proprietário lá no início investiu, fez o imóvel para a pessoa trabalhar. Sim. E ele resolve se ficar 8 anos, existe uma multa contratual que é o pagamento da conclusão desse contrato, para o proprietário não ficar desassistido desse investimento. Por quê? Nós calculamos e chegamos à conclusão desse aluguel para ele ter o retorno desse imóvel durante o prazo de 10 anos. Né? Sim. Essa conta que é apresentada para ele nesse início. E uma coisa que o pessoal deve estar se perguntando, mas é vantajoso essa situação aí do BTS? Quais são as vantagens? O que a gente pode entender melhor, assim, tanto para o proprietário que tem o terreno, quanto para o cliente que está querendo investir em algo e ter algo naquele terreno? Quais são as vantagens principais, assim? Eu acho assim, proprietário, uma locação duradoura, né, uma garantia real, que a gente acabou de falar, né, uma rentabilidade maior que um imóvel pronto,
né? A sim. gente consegue rentabilizar isso maior, com uma porcentagem maior de investimento versus retorno. E para o locatário, assim, nem se fala, né? Ele pegar um negócio que foi feito para ele, né? Ele não vai precisar fazer adaptação, quebra-quebra, nenhum tipo de reforma, né? Eu acho que era mais ou menos esse o ponto de benefícios para o inquilino também. Ou seja, a questão do projeto, né, ele já, depois de toda essa mediação, essa conversa, entrega pronto para o cliente poder usufruir já. Exatamente. Né? Eu nem tenho muito o que complementar em cima disso, porque o Wagner já explicou tudo. Na É realidade, vantajoso para todo mundo. O locatário ele participa do desenvolvimento desse projeto sim. junto com a gente, né? Sim, Então, e assim, e o locatário, no caso de locar um imóvel para reformar, vai ser feita uma reforma, né? Vai ter um gasto, mas ainda assim nem sempre vai ficar do jeito ideal. Vai ser uma adaptação. Certo. Né? Vamos ver o que dá para fazer para reformar esse imóvel, para esse locatário se instalar. Às vezes o custo da reforma, muitas vezes, fica mais caro do que se fosse considerar fazer uma obra do zero, diante dos investimentos de reforma. Entendi. E ao reformar um imóvel, pode ficar de uma forma que vai ser aprovado nos órgãos públicos, prefeitura, vigilância sanitária, mas ainda assim pode não ficar o ideal do que o locatário gostaria. E fazendo no BTS, né, do zero personalizado para ele, a reunião é com o locatário também, é perfeito do jeito que ele precisa. Então daí não teria isso, tá bom, não era para ser bem assim, mas tá bom, deu, né? No imóvel locado existente, reformado. É uma construção como se fosse para ele, né? A mesma coisa. Fazer a sua casa. Sua casa, isso que eu ia falar. Para o locatário é a mesma coisa que ele está fazendo na sua própria casa, mas o imóvel comercial. Ele está definindo, aqui eu quero que faça isso, aqui eu quero... Então ele tem voz ativa melhor no exemplo, negócio. como se fosse fazer a sua casa. Exatamente. Para dar os primeiros passos, por exemplo, até para falar para o pessoal que está em casa, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho um terreno muito bem localizado, sou proprietário, e a Nérida ela quer montar uma empresa dela ali. Assim, sei lá, talvez setor farmacêutico, uma farmácia, por exemplo. Certo. Quais são os primeiros passos, o pessoal que está nos ouvindo aí, que precisa ter no âmbito jurídico para consolidar um contrato e ter essa harmonia dessa negociação dar certo? O andamento inicial para isso é a gente cadastrar esse imóvel com a intenção desse proprietário de fazer um investimento de BTS, né? Certo. Em cima disso. E aí a imobiliária vai fazer esse cadastro, já vai fazer alguns parâmetros iniciais com esse proprietário, talvez de custo, que investimento que seria, uma visão geral de um retorno de aluguel. A gente dá todo esse parâmetro para esse proprietário para ele não ficar não sendo assistido nisso. Porque às vezes a pessoa não sabe o que vai dar de retorno, uma construção de tantos metros e tal. Então a gente já dá um parâmetro inicial para ele. Nós fazemos o cadastro e aí a gente coloca no mercado esse imóvel. Certo. Para o mercado e para a carteira de clientes interessados no BTS que nós já temos internamente para ver se encaixa alguma coisa. E aí nós vamos encaixar essas figurinhas para a gente começar a negociação daí junto com o escritório de designer e arquitetura para começar a desenvolver. Que nem a Nélida falou, inicialmente a gente faz um projeto macro da situação, né, para entender o que aprova, o que não aprova, e aí a gente vai indo em detalhes. E assim, é importante dizer também que não, tem que ser terreno grandes para construir aqueles grandes BTS. Não, o mercado hoje ele comercializa pequenos também. Sim. Então assim, isso é muito importante a gente entender, que as pessoas acham que é só para grandes empresas, supermercados, né? BTS. Não, a gente hoje trabalha focado também em pequenas construções, terreno de 500 metros, 450 metros, e aí a pessoa que está procurando e não quer um imóvel pronto, que é uma situação mais característica para ele, a gente desenvolve isso nesse terreno. E tendo uma visão macro assim agora, a nível Brasil, vocês acham que o BTS é algo que vai perpetuar, vai se expandir, essa procura, esse tipo de negociação dentro do mercado imobiliário? Ao meu ver, ele está em alta, né? Já vem alguns anos assim em alta, porque ele agrega muito valor, né? Sim. Tanto para o proprietário quanto para o locatário, que a gente conversou até agora. As facilidades de cada um é muito importante. E para o proprietário investidor que quer um retorno maior, o BTS é o principal caminho no ramo imobiliário, ao meu ver.
Sim. Né? Eu acho que é mais ou Sim. menos isso. E essa interação, né, entre um escritório especializado de arquitetura, né, a imobiliária, o locatário, o investidor, é muito importante ter todo esse grupo, porque a imobiliária ela, né, começa fazendo todo esse cadastro, a intenção, qual o terreno, quem quer disponibilizar, quem quer investir, gostaria de uma academia, só que daí tem as particularidades de um projeto. Às Sim. vezes, se tem 16 metros de frente, vai de um jeito o projeto. Se tem 15, vai ter que ter 2 subsolos. Já muda. Então, acho que cada um atuando na sua parte, né? São tantas particularidades de legislação específica que cada um joga a bola para o outro setor para ver, olha, tem esse terreno, tem esse cliente, o interesse é esse, dá. Daí, nessa hora, né, entra o escritório de arquitetura para falar, nem adianta, Nem começa. nem começa, porque já põe o pé no chão, já vê a realidade, não vai né? dar. Ou então, Vambora. Legal. né, E então, é legal cada também. um na sua área, né? Sim. É legal isso que a arquitetura faz também, que chega no momento do desenvolvimento, é apresentado para o proprietário uma planilha orçamentária disso tudo. Então, uma construção não vai às cegas, né? Que nem, a gente sempre faz a conta numa construção civil aí que vai gastar X e acaba gastando 2X, né? E Exato. isso, o pessoal da arquitetura dá uma planilha orçamentária para o cliente, para ele entender o fluxo, entender o investimento que ele vai ter e o retorno que ele vai ter. Então fica muito transparente as coisas, eu acho. Igual já aconteceu de chegar, né, um cliente junto, né, a uma imobiliária e, eu entendo que aqui é comercial no térreo e uma torre, um terreno com formato bem diferenciado, arquitetura, vamos fazer um estudo? Ia dar 5 subsolos. Viabiliza. Não, está atendendo os coeficientes, né, da prefeitura? Tá, ficou um estudo bacana? Ficou, mas não vai fechar conta. Sim. Então, esse retorno técnico, né, da parte da arquitetura e engenharia É muito legal. é muito importante nessa hora, porque tem hora que não é só o que o cliente ou o locatário almeja. Às vezes não dá, não fecha a conta. E isso daí no dia a dia também, nas reuniões que a gente faz de cada projeto, a gente acaba explicando isso para o cliente locatário e ele acaba entendendo e às vezes partindo para um outro plano sugerido até pela arquitetura, que vai ser uma situação que atenda ele com um investimento menor e com um aluguel menor também, porque o investimento foi menor. Então isso acaba se encaixando no final. Perfeito, exatamente. Maravilha, gente. Obrigado. Realmente foi um bate-papo muito gostoso aí, o pessoal de casa pôde aí prestigiar, né? E entender melhor também sobre o BTS, né? Que é algo assim que muita gente não já ouviu falar, mas não sabia o que é. Eu tenho certeza que assistindo esse podcast você já vai ter uma grande noção aí do que significa ter o BTS. Ô Nélida, muito obrigado pela sua presença. Quero deixar uma lembrança aqui da Imobiliária Inglaterra. Obrigada. Eu que agradeço o convite, de verdade. Obrigado por estar sempre conosco. Espero ter ajudado a esclarecer sobre esse assunto. Com certeza. Para qualquer outra informação a respeito desse assunto que conversamos agora, o Escritório Habitua Arquitetura, estamos à disposição. O contato WhatsApp celular 43 991 13 0883, nas redes sociais @habitue.arc. Wagner, obrigado você também pelo seu conhecimento. Obrigado, Nélida, pela parceria Wagner, que já existe entre a gente. Obrigado por ter vindo falar um pouquinho conosco aqui, tá? Estamos agradecidos. Uma alegria. E para você, quer saber mais sobre BTS, entre em contato com a Imobiliária Inglaterra. Vai ser um prazer atender você. E até o próximo podcast Café com a Inglaterra.